a bola de cristal. Sim, fora ela a grande revelação da vida da Elise. A Elise ganhou a bola de cristal de presente de aniversário, mas não deu muita bola, achou aquilo um objeto de decoração. Mas um dia, ela estava assim olhando para a bola e fixou mesmo o olhar e a atenção na bola de cristal que refletia os prédios. Estava na janela do seu apartamento, num travessão na janela, e refletia os prédios em frente. Mas aí ela começou a ver uma outra coisa. Não eram mais os prédios. Era uma outra paisagem. Era um outro negócio. E ela achou esquisito e começou a ver vento, casas se destelhando, né? Coisa violenta, assim. E depois ela viu como se estivesse vendo um vídeo, como se estivesse assistindo um canal do YouTube. Ela viu o casamento dos pais dela. Os pais dela já tinham morrido. Muito estranho. Ela começou a pensar, acho que eu estou ficando maluca, né? E aí, no dia seguinte, no jornal da internet, ela assistiu a reportagem de um vendaval que tinha acontecido lá no Maranhão e tinha destelhado várias casas e tinha causado muitos problemas, uma morte, enfim. E ela falou, meu Deus, isso que eu estou tendo é visão, mas é visão do passado e a visão também do futuro. Mas a Elise não era boba nem nada, né? Aí ela foi pesquisar sobre bolas de cristal e descobriu que as bolas de cristal, essa coisa de ver na transparência, no reflexo, na água, no vidro, vinha lá do Egito Antigo. Era uma antiguidade, era uma coisa que acompanhava a humanidade. Os egípcios viam nos espelhos. Viam para frente, para o futuro. Tentavam se comunicar com os mortos, com o universo, com o outro lado da vida. Depois vieram os druidas, os celtas, as bruxas, as magas, né? Dos povos celtas que usavam a bola de cristal mesmo. E os lagos, elas perguntavam para as deusas dos lagos, né? O que elas queriam saber sobre quem estava longe, sobre o que haveria no futuro, sobre o que houvera no passado. Os lagos, superfícies cristalinas e, por fim, as bolas de cristal. E as bolas de cristal vieram acompanhando a história da humanidade, não é verdade? No século XIX, principalmente na era vitoriana, né, houve um ressurgimento assim, do esoterismo, do misticismo e, consequentemente, das bolas de cristal. Lá estavam elas. E a Elise estava ali, com uma bola de cristal que funcionava. Mas ela pensava, mas para que serve isso? Tudo bem, eu vi a ventania no Maranhão, só que eu não sabia que era no Maranhão. Não tem som
Na bola de cristal é só imagem, feito cinema mudo de antigamente. Não tem escrito embaixo localização, horário e tal. Então é só uma imagem. Para que serve? Se eu soubesse que aquilo ia acontecer no dia seguinte, no Maranhão e tal, eu teria ligado lá e falado, gente, se previne, sai de casa, se previne do vendaval. Se o cristal mostrava cenas para ela que ela não podia identificar, porque o casamento dos pais, por exemplo, que era no passado, ela identificou, porque estavam lá os pais dela, estavam lá fotos, imagens que ela já tinha visto em fotos, em vídeos de filmes antigos, enfim. Mas para que servia aquilo? Para nada, né? Se ela não podia identificar o que era, se era futuro, se era passado, que era aquela imagem, para que servia ela ficar vendo imagem na bola de cristal, me fala? Não, não servia para nada. Mas a Elise estava realmente preocupada com isso, porque além de ter as visões na bola de cristal, ela tinha as visões dentro das pálpebras. Depois que veio a bola de cristal, ela começou, por exemplo, à noite, ela ia dormir, fechava os olhos, tinha uma visão dentro das pálpebras. E ela falou, eu estou enlouquecendo, né? Como é que eu posso, de repente, ter tantas visões? E para que serve tudo isso? Não serve para nada. Para quem eu vou contar? Eu preciso contar para alguém, mas se eu contar para os meus amigos, eles vão dizer que eu sou louca. Se eu escrever nas redes sociais, vão dizer que eu estou querendo aparecer, que eu estou criando mitos, que eu quero me fazer de bruxa, de pessoa especial, me destacar, enfim, vão me espinafrar. O que eu vou fazer? Eu preciso conversar com alguém sobre isso. Mas com quem? O meu psiquiatra vai achar que eu pirei de vez, vai querer até me enterrar lá numa clínica. Ela não sabia com quem ela ia falar e ela lembrou. Ah, tem a Beth. A Beth é a minha única amiga, muito sincera e de cabeça muito aberta. Além disso, a Beth é amiga da bruxa mais sofisticada de São Paulo, a Circe. Então, num happy hour de terça-feira, lá foi ela encontrar a Elise, né? Encontrar com a Beth. E contou para Beth toda essa situação. Falou, olha, eu não estou entendendo, eu não sei como é que aconteceu isso comigo, e por que eu estou tendo essas visões, e muito menos eu sei para que elas servem, porque se pelo menos eu conseguisse vislumbrar o que ia dar na Mega Sena essa semana, eu ficava milionária, né? E a Beth riu. Falou, olha, se fosse assim, todas as mulheres seriam milionárias, se fosse tão simples, porque você sabe o que a Circe diz? Todas as mulheres são bruxas, né? É, disse a Elise, mas nem todas têm bolas de cristal, nem todas têm a visão. E a Beth? Todas têm a visão. A Circe já explicou isso. Todas as mulheres são bruxas, todas têm a visão. Mas como elas não acreditam em nada disso, porque culturalmente, né, foi dado a elas não acreditar, então elas não desenvolvem a visão, elas não desenvolvem o lado bruxa. E a Elise, pois é, mas o que eu vou fazer com isso, né? Eu não posso fazer nada com isso, não serve para nada essa visão. E está começando a perturbar minha vida, a balançar minha cabeça, e eu não estou satisfeita. Que a Beth disse,
Na verdade, você está dizendo que não serve para nada porque você vê o futuro e não pode mudá-lo. Bom, o futuro simplesmente não existe. O que a visão te revela é o futuro possível, a partir das premissas do presente. Você não sabia que era o Maranhão, então você não pôde fazer nada. Mas se você tiver uma visão do seu namorado, por exemplo, tentando terminar com você, você pode tomar alguma providência, tipo providenciar uma trepada fenomenal que deixa ele louco, ou impedir que ele encontre uma outra mulher que, por acaso, porventura, iria fazê-lo se afastar de você. Existem providências práticas que você pode tomar e mudar esse futuro. Porque o futuro, eu já disse, não existe. O futuro da visão é apenas o resultado da conclusão da inteligência do universo sobre as premissas do presente, tá certo? Mas isso pode ser mudado, sim. Você está dizendo que não pode mudar, mas pode. Beth, mas do que serve eu ter uma visão, por exemplo, do Maranhão, como eu tive? Eu não sabia onde era, então não serve para nada. Eu não sabia nada, eu não pude fazer nada. Então não tem utilidade. Qual é a utilidade prática desse poder que me foi dado agora? Esse poder de visão que está só me enchendo o saco. Não está acrescentando nada na minha vida de bom. E a Beth falou, isso eu não sei. Você vai ter que perguntar para a Circe. E a Elise, não, tô fora. Essa tua amiga aí, a Circe, não é só a bruxa mais sofisticada de São Paulo, ela também é a bruxa mais cara de São Paulo. Eu tô fora. Não, peraí, disse a Beth, mas você tá com sorte, porque hoje é terça. E a Circe, toda a última quinta-feira do mês, promove. E a última quinta-feira do mês é daqui a 2 dias, do mês de maio. Agora, ela promove um encontro virtual no canal do YouTube dela, aberto a todos os internautas que queiram fazer perguntas sobre bruxaria, sobre visão, sobre um monte de coisas, intuição, práticas esotéricas, enfim, misticismo, tudo. Aí você entra lá, eu te dou o endereço, te dou o link, você entra e pergunta para ela esse negócio sobre a visão, para que serve a visão, afinal. E assim, quando a Elise entrou lá no canal do YouTube da Circe e perguntou a ela qual era o propósito, qual era a utilidade desse poder de visão, a Circe respondeu: veja bem, se você lançar um barco à correnteza de um rio, à deriva, sem timoneiro, sem remador, sem rumo, sem nada, é a correnteza que vai levar o barco para onde ela quiser, para onde ela puder. Ele vai encalhar numa margem, ele vai despencar numa cachoeira, mas ele não tem direção, ele não tem rumo, ele não tem nada. O mesmo acontece com a visão. Sem direcionamento, a visão vai seguir, vai vagar pelas cordas e pelos registros acásicos do universo. Levada apenas pela correnteza
da similaridade. Então, antes de você se atirar à visão, você precisa de um período de meditação. E precisa ainda, conscientemente, se imaginar no cenário, no contexto daquilo que você pretende descobrir através da visão. Se você, por exemplo, quiser saber como será a cirurgia de um ente querido seu que está doente, você precisa primeiro visualizar, meditar e visualizar todo o centro cirúrgico, os médicos, os paramédicos, os instrumentos cirúrgicos, o anestesista, os monitores que vão monitorar o organismo do paciente, a cama, os lençóis, o ambiente, tudo. E aí, se durante a sua visão você perceber que aquele paciente teve, por exemplo, uma parada cardíaca, o que você vai fazer? Você vai lá conversar com esse paciente ou com os familiares dele e sugerir uma segunda opinião médica, talvez uma alternativa a essa cirurgia. Então você pode interferir e mudar esse futuro, impedir que esse paciente tenha essa parada cardíaca durante a cirurgia e morra. Mas agora, uma coisa importante. Nós não podemos usar a visão para vantagens pessoais sobre outras pessoas ou sobre a própria comunidade, a sociedade em geral. O universo repudia esse ato egoísta. Repudia naturalmente e reage a ele. Aqui a Elise riu. Pensou, imagina que besteira que a Cid está falando. Se as leis da natureza fossem moralistas, se fizessem distinção entre mal e bem e mal, claro que não. As mesmas forças que se pode usar para o bem, também se pode usar para o mal. Não há distinção nas leis naturais. Então, nessa mesma noite, a Elise entrou no site da loteria e descobriu um vídeo que mostrava as instalações onde eram realizados os sorteios. E tratou de visualizar todo aquele cenário várias vezes. E, por fim, foi a bola de cristal com uma pergunta bem clara em sua mente. Os números serão sorteados no próximo sábado. E a visão lhe mostrou aquelas bolinhas caindo com seus númerozinhos e tal. E ela anotou tudo ali no celular. E no sábado, ela já tinha jogado, evidentemente, entrou imediatamente na caixa, jogou naqueles números que a visão tinha lhe mostrado. E no sábado ela se postou de frente do computador, botou lá na tela cheia a transmissão ao vivo do concurso da loteria. É claro, a visão não mente jamais. Todos os númerozinhos sorteados eram os números que ela tinha antecipadamente visto e ela ganhou. Ela estava
milionária. Milionária. E ela ficou tão impressionada, tão emocionada, tão excitada. Afinal, ela estava milionária. Que a adrenalina, uau, invadiu todo o seu organismo. Oh, pela suprarrenal e, e contraiu todas as suas artérias, todas. Um coágulo se desprendeu de uma coronária, foi andando. E o resultado? O resultado foi um infarte fulminante que simplesmente matou a Elise milionária aos 56 anos de idade. É, as visões não mentem jamais. E o universo não é moralista, não castiga. O universo apenas segue suas leis naturais. E, para cada ação, existe uma ação correspondente. Este é o seu programa As Bruxas. Todas as terças, às 8 da noite, aqui na sua TV Paradise e na nossa iluminada Janela da Paulista. E eu sou Isabel Fontes Vasconcelos Caetano. Também sou escritora, graças a Deus, tenho 24 livros publicados e estou sempre aqui com você, te contando alguma história de alguma bruxa. De hoje, de ontem, de sempre, poderosa. Então, um beijo e até a próxima.